Então, eu terminei de assistir aquele que, salvo algo muito inesperado, vai ser o anime do ano. Keep Your Hands Off, Eizouken. Talvez o ângulo natural para analisar este anime seria apresentar seu fascinante comentário sobre o processo criativo, da produção de arte como um todo, e em específico sobre anime. Eu realmente gostaria que alguém fizesse algo assim, porque Eizouken apresenta uma fascinante visão sobre a paixão e obsessão dos artistas. No entanto, neste vídeo eu quero trabalhar sobre uma outra perspectiva. Assim, eu pretendo com muita sorte chegar numa tese sobre a personagem Kanamori, em como ela, por meio de suas atitudes e crenças, é a perfeita combinação de humanidade e valores, como o mundo e características do sistema econômico em que vivemos, o capitalismo. Imagino que todos vocês conheçam uma versão extremamente negativa da economia de mercado e sociedade atual. Mas vou pontuar seus elementos, pois é exatamente essa a visão que eu buscarei contrastar em minha análise. Nela, empresários são seres exclusivamente gananciosos, contendo uma perfeita racionalidade. E é claro, a lógica deles é completamente amoral, utilizada unicamente para trapacear, enganar. Assim, a vida da burguesia consistiria de viver às custas dos outros, explorando todo mundo e acumulando riquezas. Já os trabalhadores são intencionalmente mantidos numa condição de quase miséria, uma literal escravidão assalariada. Notem que a escolha do proletariado se torna uma ilusão, pois a alternativa à exploração é o desemprego. Percebam que não se limitariam apenas à alienação do trabalho essas consequências do sistema econômico moderno. Os valores do amor, fé, esperança, a ideia de solidariedade e fraternidade entre os homens seriam completamente incompatíveis com o capitalismo. Assim, acabariam sacrificadas na busca pelo lucro. Nem comecem a falar do destino da arte. Tal perde completamente seu caráter autêntico e criativo, se tornando parte da imensamente odiada indústria cultural. Logo, artistas acabam tendo sua visão e alma completamente distorcida e destruída pelos grandes empresários, os quais só se importam com como um trabalho produz riqueza material. Essa é com certeza uma visão possível da realidade, e eu consigo pensar num enorme número de eventos nos quais pessoas podem interpretar como essas mesmas tendências ocorrem. No entanto, Eizouken apresenta uma visão completamente diferente dos mesmos fenômenos. Agora poderemos começar a falar sobre a Best Girl, Kanamori Sayaka. O engraçado é que numa visão superficial, ela parece o exemplo perfeito do típico burguês explorador que eu falei acima. A personagem é caracterizada por ser implacável nos negócios, buscando lucro e aumento de sua produtividade no mais variado número de situações. Ela é extremamente racional, sempre observando situações e circunstâncias de forma completamente pragmática. Por fim, é nítido um certo tipo de individualismo por trás de suas ações, na medida em que ela sempre busca sua autonomia e liberdade em face das autoridades colocadas pelo anime, que se encontram nas figuras do conselho estudantil e corpo de professores. Basicamente, she's capitalist as fuck. Posto isso, vamos estudar o passado e atitudes da personagem que auxiliam a recontextualizar esses elementos. Kanamori teve uma infância de certa forma singular na medida em que, desde criança, estava acostumada a trabalhar por dinheiro e cresceu observando as dificuldades de um pequeno negócio, o qual sofre para se manter aberto. Assim, estando acostumada a trabalhar rotineiramente no bazar de seus tios, ela veio a entender quase instintivamente que seu trabalho tinha um preço e ela merecia ser recompensada por seu esforço e méritos. Ademais, ela veio a descobrir o valor da inovação, se utilizar do raciocínio e meios disponíveis para poder ser útil para as pessoas de outras formas, e assim aumentar sua produtividade e ganhos. Por fim, a experiência com os tios forçou Kanamori a reconhecer o fracasso, uma vez que apesar dos esforços, o bazar não conseguia se sustentar e atrair novos clientes em meio a uma nova situação. Logo, a personagem incorpora a coragem de tentar coisas novas e uma enorme adaptabilidade em sua vida. Outra lição aprendida com a experiência foi que não há nada de errado em ser gananciosa, e muitas atitudes dela voltam a essa característica.
Ela é extremamente pragmática em muitos fatores, comendo quase sempre nos restaurantes mais próximos e baratos possíveis, por exemplo. Na verdade, eu prefiro considerá-la prudente. Kanamori reconhece o valor do seu tempo, vontade, bem-estar e serviços. Logo quer ser justamente recompensada por estes. Não se enganem em identificar nessa percebida ganância algo negativo. Ao se avaliar as interações e dinâmicas dos personagens em Eizouken, se quebra a ilusão que exista qualquer exploração ocorrendo por trás delas. Algo essencial para entender o ethos do anime é a compreensão de uma distinção que as principais fazem. Elas se dizem nakamas, não amigas, contendo um termo específico, um conceito de coexistência implícito. Desde o primeiro momento em que Asakusa e Kanamori decidiram se relacionar, o laço entre elas estava baseado num elemento de troca equivalente. Não existem ganhadores ou perdedores, nem exatamente uma hierarquia, elemento de autoridade, de uma pessoa controlando a relação. Elas veem o relacionamento como algo mutuamente benéfico, atribuindo enorme valor ao companheirismo e consideram que ganham muito por meio desta união. Também, a confiança a qual cada personagem tem na outra é quase incondicional, assim como a segurança que elas ganham pelo contato. Por tudo isso, elas coexistem, se mantêm próximas e valorizam extremamente a própria proximidade. Ser na cama é uma conexão de colaboração, onde os dois lados saem ganhando e acabam melhores no processo. No momento em que só uma pessoa estiver ganhando e acabar o consentimento, isso acaba, elas se separariam sem ressentimentos. A produção de anime, que consiste da atividade principal retratada na obra, demonstra exatamente esse elemento. Kanamori em nenhum momento sufoca e ignora o elemento artístico de se fazer anime, ou o desejo das outras garotas, sacrificando tudo numa busca egotista por lucro ou autointeresse. Na verdade, o pragmatismo e observação da realidade prática que a Kanamori realiza consiste principalmente de um meio. Este permitindo que as visões artísticas e elementos criativos da arte das demais garotas possam realmente se manifestar. A função da personagem na produção dos animes é principalmente administrar pessoas, não exatamente recursos ou ficar contando dinheiro buscando lucro. Ela precisa olhar as pessoas que trabalham sobre elas, seus inúmeros méritos, defeitos, desejos e ambições conflitantes. E conciliar tudo isso para que cada um dos envolvidos saia satisfeito e o produto final seja a melhor coisa possível. Nesse sentido, Kanamori não é a pessoa dando ordens, mandando nos outros, ordenando que matem o mérito artístico para conseguir um produto barato, o qual vai atrair as pessoas. Ela é uma conciliadora, levando como absolutos os desejos e vontades dos artistas e apresentando as alternativas para que possam trabalhar melhor. Essa tendência de tentar entender as condições dos outros e só agir conforme seu explícito consentimento é possível de ser percebida até quanto a terceiros, os quais a Kanamori nem conhece. Um elemento emblemático da obra foi quando, devido a um atraso na produção de anime da parte do Eizouken, as garotas tentaram mudar o contrato com a empresa que fabricaria DVDs do anime. A empresa não aceitou a mudança repentina no contratado e desfizeram o acordo. A reação imediata de Mizusaki foi culpar os terceiros em sua intransigência em mudar o acordo. No entanto, foi Kanamori quem agiu com justiça e empatia na situação, reconhecendo que eram elas que queriam mudar arbitrariamente uma situação, sendo que isso traria como consequência mais trabalho e dor de cabeça aos envolvidos. Justiça e empatia na hora de entender e aceitar condições das pessoas, e absoluto respeito ao consentimento e contratos. Ambas são as virtudes da personagem. Também não se sustenta uma narrativa na qual Kanamori estaria explorando ou abusando de seus clientes. Claro, ao fazer qualquer negócio com alguém, ela é absolutamente impiedosa, mas o instinto de querer ser justamente recompensada por um serviço bem feito é completamente natural. Aqui, o mais importante sempre é conseguir exatamente esse serviço bem feito. O fato do cliente ser satisfeito com seu produto final não é uma consequência secundária, mas talvez o objetivo principal ao se aceitar um trabalho. Dessa forma, a personagem não se esquiva de perseguir essa satisfação do consumidor por quaisquer meios possíveis. A partir do momento em que Kanamori assume um serviço, ela tem um dever moral para com a pessoa que está pagando. E ela, com certeza, é uma das pessoas mais dedicadas do universo em cumprir compromissos.
A relação da Kanamori com consumidores e o público em geral tem um essencial elemento social e comunicativo que é imprescindível entender. Manter um empreendimento é uma atividade social que inclui se relacionar com um enorme número de pessoas. Você precisa ter uma grande lista de contatos para sobreviver, que vão desde conexões com possíveis clientes, colaboradores, financiadores e prestadores de serviço. Também é preciso se engajar num ato de comunicação quanto ao público em geral, que primeiro precisa conhecer seu produto para depois consumi-lo. Ou seja, o cerne de qualquer negócio é se relacionar e manter laços com os outros. Notem que esses atos de comunicação não envolvem métodos de enganação ou mentir para ganhar em cima do seu cliente. Kanamori não está engajada naquilo que as pessoas erroneamente acreditam seja a regra, a prática de propaganda enganosa. Querer que pessoas vejam e se interessem por seu anime não é mentir ou inventar um produto inútil o qual seu consumidor não precisa. Na verdade, a dinâmica comunicativa de um comércio se dá em bases completamente diferentes. Consiste mais de diretamente representar um desejo, aproximar pessoas com uma necessidade por um produto e assim permitir que elas obtenham a informação para conhecê-lo. Ela quer se aproximar das pessoas, fazer com que elas vejam seu trabalho, entendam seus valores, não aliená-los vendendo porcarias inúteis. O foco ao terminar, e mesmo quando Eizouken está fazendo anime, é descobrir como vai mostrá-lo, fazer com que a audiência se interesse em vê-lo. Por isso os elementos de apresentação, marca e fama dos resultados são super importantes. Claro, seria simples criticar Kanamori por simplesmente montar um espetáculo, a apresentação unicamente para despertar interesses. Mas se a promoção se volta a mostrar seus resultados para o mundo e possibilitar que todos possam conhecer e gostar do seu esforço e arte, qual diabo seria o problema? Por fim, eu gostaria de elaborar em um momento do anime, o qual trabalha muito diretamente com os conceitos que eu estou apresentando. O conflito por liberdade do Eizouken em face da sua escola. Ora, talvez um dos pontos narrativos mais recorrentes da obra é a tensão entre, particularmente a Kanamori, o corpo estudantil e os professores. Ela deseja que sua autonomia seja respeitada, alegando ter o direito a vender, aceitar e fazer projetos e trabalhos com qualquer pessoa. No entanto, a estrutura escolar está colocada de forma a impedir tudo isso. Os professores defendem que o mundo dos adultos, onde pessoas fazem contratos, assumem responsabilidades, compram e vendem, não consiste de um lugar apropriado para adolescentes. O que é importante entender a partir desse conflito é como tal expressamente expõe as visões conflitantes sobre o livre mercado. De um lado, temos os professores advogando que a busca por lucro seria uma perversão do espírito de amizade e de esforço prazeroso que caracterizaria atividades escolares. Assim, a escola nega a individualidade e responsabilidade dos membros do Eizouken, os julgando não preparados para serem adultos. Já Kanamori se ergue gloriosamente negando completamente a validade de tais afirmações. É exatamente porque ela está trabalhando, dando o máximo e sendo remunerada por isso que a personagem consegue criar laços e realmente ter relações verdadeiras. Essa é a diversão com as pessoas que ela preza tanto. Além disso, a mera sugestão que Kanamori não tenha coragem ou maturidade para se encaixar no mundo de negócios é absurda. Tal prática a infantiliza e a protege de um mundo que ela anseia conhecer. Pois são exatamente os fracassos, descobertas e novas experiências no mundo real, é com tudo isso que ela pode verdadeiramente crescer, se tornar uma adulta. Kanamori afirma sem sombra de dúvida sua capacidade de escolher, de forma que sua personalidade e decisões sejam realmente observadas. No fundo, o que eu quero dizer é que você não precisa abrir mão de absolutamente nada. É preciso e absolutamente necessário manter os valores da fraternidade, do amor, da esperança, da fé no mundo moderno. O capitalismo não é contrário a absolutamente nada da nossa natureza. Eizouken, em sua busca por fazer as obras de arte do mais alto nível, nunca esteve em conflito com a existência de um motivo financeiro.
A Kanamori, em sua vida e busca por ganhar dinheiro, nunca abandonou nada dos seus valores, dos sentimentos, dos laços e do que realmente importava para ela. E eu não entendo por que você deveria.